Bom dia. Agradecer os dois aqui, a Bia, professor Carlos. Meu nome é Carlos Alberto Póvoa, sou geógrafo, sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, vou falar o ano, senão fica comprometendo a minha idade, né? E tenho mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia em Geografia também. Sou doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e tenho um pós-doutorado pela Universidade Ben Gurion of Negev, em Israel. Tenho cursos de especialização em Geografia Cultural pela Universidade de Lomonosov, em Moscou, onde eu morei por um ano, e também em Tarashevchenko, em Kiev, na Ucrânia, onde eu morei por 6 meses, onde eu trabalhei com cultura eslava também. Sou docente desta casa desde 2010, onde eu vim redistribuído da Universidade Federal de Alagoas, onde foi meu primeiro concurso público, né, saindo de São Paulo, fui para Alagoas, para Maceió, para UFAL, onde eu trabalhei por 2 anos, depois vim redistribuído para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sou de Uberlândia, então estou aqui do lado, e trabalhei também na UFO como professor substituto por alguns anos. A minha linha de pesquisa, ela é relacionada com a minha formação pessoal, cultural, religiosa, que é a judaica. Eu sou judeu sefaradi, tá? Com família com histórico de holocausto também, uma família longa de sofrimento, mas que regenerou-se dando aos seus descendentes os títulos de doutores para que pudessem ressurgir aí uma linhagem de pessoas produtivas sobre o estudo. E eu pesquiso então a linha sobre migração judaica, religiosidade e religião judaica por territórios, onde eu também trabalho com o Islã, onde eu desenvolvi esse trabalho com o professor Shaul Krakover, da Universidade de Negev, e onde eu tive acesso a Ramallah, na Cisjordânia, onde pude estudar um pouco mais a organização desse território, tanto em Ramallah quanto em Israel e no Brasil. Eu tenho um livro lançado sobre o meu doutorado, que o livro chama-se A Territorialização dos Judeus da cidade de São Paulo, né, que é onde eu faço um trabalho sobre a questão das territorializações das sinagogas, desde o Bom Retiro ao Morumbi. E esse trabalho tornou-se referência com mais de 20 mil downloads no Dédalus da USP, onde as pessoas buscam informação. É isso. Obrigado. Posso começar? A senhora pode começar? Obrigado. Tá. Bom, se eu posso ficar em pé, permite? Dá licença. Vou trocar os óculos, tá, gente? Porque são 14 graus aqui de hipermetropia, 14. Bom, a territorialização das religiosidades da cidade de Uberaba. Antes de chegar na cidade de Uberaba, eu vou fazer um trajeto onde eu faço a construção desse pensamento da religiosidade e da territorialidade. Vou começar por São Paulo, onde eu falo um pouco da minha pesquisa, um pouco de mim, da questão judaica, até chegar, então, na cidade de Uberaba, onde vocês vão estar entendendo como se organiza isso. Como é que passa aí? Carol, por favor. Aqui eu fiz um compêndio, um resumo de muito daquilo que eu ia apresentar, para não ficar muito longo. Isso aqui foi o primeiro mapeamento que eu fiz, levantamento de dados sobre a territorialidade dos judeus em São Paulo. A ocupação espacial do comércio dos judeus de 1846 a 1896. Então, os judeus, quando eles chegam ao território, quando eles se organizam no território, por uma questão histórica, né, por uma questão que se passou para a sua evolução como povo, que vem do Egito, vem da Babilônia, vem da Mesopotâmia, vem lá da região da Palestina, depois a região da Europa, depois vem os guetos. Então os judeus sempre são um povo muito organizado em questão do uso do território. Eles sabem se preservar historicamente. A história judaica tem 5.784 anos e nós rezamos do mesmo jeito, desde 5.784 até hoje nós rezamos da mesma forma
e temos a Torá como nosso símbolo e guia de religiosidade. Onde tem uma sinagoga, uma Torá, tem um processo de comunidade judaica no entorno. Tá? Então, isso aqui foi as primeiras áreas em São Paulo a organizar os judeus. E percebe que eles estão muito próximos um do outro, principalmente no centro da cidade de São Paulo, né? Que é uma comunicação ligada pela necessidade cultural, pela necessidade religiosa, pela necessidade nem sempre étnica, porque o judeu tem uma variedade étnica muito diferenciada dos outros povos aí. Existe judeu húngaro, judeu russo, judeu polonês, judeu português, judeu espanhol, judeu italiano, mas o que tem de unificação da formação judaica é a fé. A fé que une o processo da construção do território. Não é a nacionalidade. Tá? É o caso de Israel. Israel é um país multicultural, multiétnico. E o que une Israel a um povo só é o exército, que obriga todos os jovens a falar hebraico, ter como processo de identificação a Israel e o simbolismo de fé a Israel também, assim como no judaísmo a única Torá. Por favor, próximo. Então, aqui é um exemplo de materialidade judaica, já começa nos anos, volta dos anos 50, 40, 50, a cerveja que todo mundo hoje conhece como Antártica era a cerveja judaica chamada cerveja paulista. Tinha uma estrela de Davi, ao invés de ter o pinguim lá em cima. Então, a fundação dessa cerveja foi o princípio judaico. Então, a materialidade da religiosidade, da identidade de um povo, está por meio do símbolo também, que passa despercebidamente a uma sociedade que é, vamos dizer assim, entre aspas, da língua judaica, goi, que não é judeu, não se identifica com o processo territorial. Então passa, uma cerveja, vamos beber a cerveja da Estrelinha, que é a cerveja, na verdade, uma cerveja de origem, de formação judaica, e depois, mais tarde, foi vendida e colocaram um pinguim lá em cima. Aí o pinguim passou a cerveja símbolo da Antártica e também símbolo lá de Ribeirão Preto, onde teve a principal fábrica, e aonde então você tem lá o bar do pinguim. Se isso tivesse continuado, não seria o bar do pinguim, seria o bar da estrela. Tá? Então essa é uma identidade do processo territorial, que isso foi um processo também de confirmação de uma identidade. Próximo, por favor. Aqui é uma das primeiras sinagogas do bairro do Bom Retiro. E aí a gente percebe, as pessoas que moram em São Paulo, eu fiz durante muitos anos, um tour chamado Visita Guiada ao Bom Retiro, pela Casa de Cultura Judaica, ali no Oscar Freire, no metrô da Oscar Freire ali mesmo, do Sumaré, número 2000, eu fazia um guia de passeio, onde reunia pessoas, saía dali, pegava o metrô, ia até o Bom Retiro, pelo metrô da linha amarela, chegava até a Luz, tá? E ali então a gente fazia a organização da Praça da Luz, ali da estação, etc. E entrava dentro do Bom Retiro, onde eu identificava os pontos da construção do território judaico na construção do bairro do Bom Retiro. Era um princípio de educação, de entendimento do uso do território e quem estava ali hoje. E mostrava o multiuso dos territórios do bairro do Bom Retiro, que eram conhecidos como, primeiro os portugueses, vieram os italianos, vieram os judeus, agora estão os coreanos e chegaram os bolivianos. Percebe que a materialidade desse espaço, ela continua a mesma. Os fluxos foram que mudaram. Os fluxos passaram, mas a característica do bairro ser um bairro de imigrantes ainda continuou. Então, em homenagem a algumas coisas, começaram a aparecer as territorialidades. A Rua do Italiano, do Bom Retiro, por exemplo, que ficou como marca da passagem dos italianos por aquela região. Tá? Então, essa sinagoga, por favor, essa sinagoga ela é interessante. A sua inauguração foi por volta dos anos 40 e anos 50. E aí a gente percebe a materialidade. A sinagoga já é um ponto de encontro de congregação judaica. Então, temos judeus na área. Bom, segundo, uma menorá lá em cima, que é o símbolo da fé judaica. E depois, alguém enxerga alguma coisa nessa coluna? Que é o sionismo. O Estado de Israel, que é o mais escuro, a parte meio escura, que é o canal do Península do Sinai, e a parte clara, o Mediterrâneo. É o Estado de Israel apresentado ali. E aí você tem uma cordinha que não dá para ver, uma cordinha parece uma forca, que é o Rio Jordão com o lago Quenesset, ou até o Mar Morto. E aí as pessoas passam na rua, tudo bem, uma sinagoga. O espaço cultural, a organização do espaço religioso, se dá pela identidade, e a gente chama isso na geografia de territorialidade.
Então, a territorialidade é o compromisso de uma comunidade em relação ao seu uso do território. A produção do território. A próxima, por favor. E aqui é a construção do cemitério do Butantã, onde os judeus só são enterrados judeus. Então, o judeu pode ser enterrado no cemitério? Poderia, como acontecia na Vila Mariana, no cemitério da Vila Mariana, que tem uma comunidade judaica que era enterrada a parte lá, porque não tinha o cemitério judaico. Mas precisava concretizar que os judeus tinham se territorializado em São Paulo. Na época, em torno dos seus 30 mil, hoje são mais de 70 mil pessoas na cidade de São Paulo, são 110 mil judeus pelo Brasil. E aí a gente percebe a construção da materialidade, um cemitério só para judeus. Hoje tem no Embu das Artes, um cemitério, e o outro no Butantã. Ok? Próximo. Aqui o Clube Hebraica, na Rua Hungria, ali em Pinheiros, que foi também a materialidade, um clube só para judeus. Ah, isso é segregado? Não é segregar, não. Isso é preservar o processo cultural de um povo. Não quer misturar, não mistura. Igual no Japão. A imigração japonesa, ela é segregada? Não. Só aceitamos decassegas, pessoas descendentes de japonês. Onde só tem japonês no mundo? No Japão. E se misturar, acabou o japonês. Então, o processo é de preservação da identidade, tá? De uma origem judaica raiz. Certo? Mais um, por favor. Aqui é dentro do Clube da Hebraica, né? Mais um. Aqui foi o final da pesquisa. Eu fiz isso a pé, hein? Eu saía do bairro Bom Retiro e a pé até aqui no Morumbi. Subindo ali a Consolação, descendo ali a Rebouças, atravessando a ponte ali, Eusébio Matoso, entrando no Bom Retiro até lá no Campo Limpo. Ainda bem que eu tinha um patrocinador de sapato que era judeu. Me ajudou. E aí eu gastava o sapato e ganhava novo. E aí, então, você percebe que houve uma formação interessante. Como é a organização religiosa, cultural de um povo, o judeu. Olha, pessoal, formou uma linha, aqui ó, formou uma linha, do Nordeste para o Sudoeste. Formou uma linha. Tudo que está na linha, onde entra Bom Retiro, Higienópolis, os Jardins, até chegar ali na região do Rio Pinheiros, houve um aumento de especulação imobiliária. Houve uma valorização até para a linha do metrô. Então, olha a organização. Isso é colocar pessoas da área de interesse, como eu falei, doutores em determinados pontos para preservar o processo dessa culturalização. Então, o máximo hoje nós temos até a região do Albert Einstein, do hospital, que é na região do Morumbi, que é a parte mais moderna dos judeus. Essa parte começou a retornar para o norte. Saiu do Morumbi, hoje passa por Itaim Bibi, onde tem também sinagogas, e volta de novo à Vila Mariana, lá em cima, onde está se reorganizando o espaço judaico. Se você pegar uma outra religiosidade, um outro processo cultural, é tudo espalhado. Tudo espalhado. Vou mostrar o mapa de Uberaba e os centros espíritas. Não tem uma linha de concentração de preservação de território. Se perdem. E não tem uma identificação. Então, os judeus passaram a organizar o seu território de uma forma, a construção e preservação e proteção da população judaica, bem como dos seus patrimônios históricos culturais. Tá? Um próximo, por favor. Aqui, por exemplo, uma sinagoga do centro israelita, de São Paulo, Knesset Israel Ahalab. E aqui, então, essa sinagoga hoje não existe mais. Ela virou uma região chamada, um prédio chamado do Teniad. O que é Teniad? Mão que estende. Virou um centro de caridade, onde ele atende não só judeus. Existem judeus muito pobres, muito pobres. Eu acho que o estereótipo de judeu rico, quando a gente pensa, judeu rico, pensa no Safra, ele é uma exceção, mas a Silvio Santos. Mas a gente, quando pensa em judeus, a gente pensa também nos judeus pobres, que os filhos abandonaram no Bom Retiro e foram para os Jardins, onde os pais vão no Teniad, tomar sopa, jogar xadrez, pegar uma halá, que é um pão, acender uma vela de Shabat, porque não tem ninguém. Eu tenho muito idoso, pobre, no Bom Retiro ainda, que está lá. E o Teniad tem essa função social. Atende também crianças no lar das crianças, pela Congregação Espírita Paulista,
né? Crianças que não são só judias, mas passam a ser alfabetizadas em hebraico e passam a ter educação judaica também, para poder entrar no vestibular, entrar numa universidade e galgar uma vida. Tá? Então, isso é uma materialização. Quando você passa na rua, você sabe onde tem o centro espírita? É uma casa, você não sabe onde é. A igreja de Uberaba está materializada, no pico das colinas. Quando você passa numa rodovia, você vê uma cidade, você vê a igreja e fala, aqui tem presença católica. Eu não vejo um templo mais alto de uma igreja evangélica, eu vejo a católica. Então, a igreja evangélica começou a aprender com os judeus, a se materializar. Olha lá em São Paulo, o templo da Universidade do Mundo de Deus. Essa materialização que eles buscam, exagerada, mas ela busca como complemento de uma formação de territorialidade judaica. Tá? Então, em Uberaba, isso passa despercebido. As pessoas andam na rua não sabem. Eu estava até conversando com ela, que eu conheci um centro de Umbanda, quando eu tinha um aluno, quando eu orientava um aluno umbandista, fui conhecer o centro de Umbanda dentro de uma padaria. Dá licença, estou passando do forno aqui, dá licença, que pão bonito, dá licença, onde é o terreiro? Aqui, fecha a porta, o terreiro é no fundo da padaria. Então, essa materialidade, ela é ainda não inclusiva, ela é preconceito, as pessoas têm preconceito disso. Como tem com os judeus. Se você for entrar numa sinagoga, para visitar uma sinagoga, você não entra. Você tem que avisar o seu CPF, avisar com o seu RG, para levantarem a sua vida para você, se você não é um antissemita, para você não é um terrorista para explodir uma bomba lá dentro. Porque nós nos preservamos. Não é que nós não somos racistas, não é que nós somos segregacionistas, nós nos preservamos, porque somos poucos. Existe no mundo apenas 18 milhões de judeus. 18 milhões de judeus apenas. A maioria estão nos Estados Unidos e em Israel. Na América do Sul estão na Argentina, a sua maioria. Na Europa, a maioria estão na Alemanha. Então, existe judeu no mundo inteiro. Existem 26 questões étnicas judaicas pelo mundo. Existem judeus chineses. Existem judeus africanos. São os falachas. Né? Existem os chuetas. Existem os grusnim. Existem várias linhas étnicas judaicas, os talquitas, os helenitas, existem várias linhas, mas a gente se preserva por isso. E o que muda é só a nacionalidade e a língua, mas não muda a religiosidade. Por isso que todo mundo se congrega igual. Tá? Mais um, por favor. Aqui é a sinagoga Beit Yitzhak Ahalim, que é também no Bom Retiro. Aí eu pergunto, essa sinagoga é minúscula, ela é da Lituânia, a da primeira alemã. Essa é a Lituânia. Da Lituânia ao lado de uma sinagoga alemã. Por quê? Porque eu, como migrante judeu, sou lituano, não vou rezar junto com os alemães, não. Vou rezar com os lituanos. Isso acontece nas religiosidades. Eu sou espírita kardecista, não vou lá na Umbanda, não. Eu não vou no candomblé, não. Eu vou na minha linha. Eu, como bandista, vou no candomblé, mas de jeito nenhum, porque o pai babou o chá. Não deixa. Tem isso, tem que quebrar essa. Tem que haver um processo de construção do território. Dentro da religiosidade. Então, essa sinagoga, em cima dela é uma confecção coreana. Ao lado é um supermercado coreano. E se o judeu bobear, o coreano compra a sinagoga e faz o supermercado. E assim vai indo. A mudança do território é dinâmico. Ele tem as suas idiosincrasias das ações dos objetos, conforme o Tom Santos fala muito bem disso, aonde a temporalidade e os eventos vão mudando a noção do espaço. E os fluxos vão se alterando. Eu, judeu, ganhei dinheiro, vou morar no Bom Retiro? Não, eu vou para Higienópolis, vou morar na Rua Bahia, vou morar na Rua Alagoas. Ganhei mais dinheiro, vou morar no Jardim Paulista. Fiquei mais rico, vou morar no Morumbi. Fiquei mais rico, vou lá para a Lua. Brincadeira, mas não fica aqui mesmo. Né? Mas, o próximo, por favor. Pode passar. Aí. É aqui aquela sinagoga que eu mostrei para vocês. Um carro mais simples, hoje é o Museu do Imigrante, lá no Bom Retiro. Né? A marca quer dizer, tem como eu materializar a religião? Tem, através da igreja, da sinagoga, do uso do território. Eu tenho como materializar o processo cultural? Tem, por meio dessas formas de símbolos. Eu não tem como pegar, isso é uma cultura, peguei uma cultura, peguei religião. Isso não existe. Isso só existe quando eu uso o território como meio exclusivo para o entendimento da minha necessidade da identidade no lugar. Mais um, por favor. Aqui é a sinagoga do meu coração, uma sinagoga pequenininha, que ela fala, a sinagoga Ahavaraim, e Aravaim em hebraico é amor,
amor, quer dizer, você entra lá com amor, né? Então, Aravahaim, essa sinagoga é minúscula, ela é estreita como essa foto aí, só tem um lado que as pessoas entram. Hoje ela é uma sinagoga ultra-ortodoxa dos Kartai, que é aqueles que usam aquele chapéu de couro. E quando eu fazia o guia do Bom Retiro, eu falava, as moças querem me acompanhar, não vão de saia, não vão com decote, não vão assim, toda espalhafatosa, porque eles vão cuspir em vocês. Cuspir. E não tirem foto que é Shabbat. Tira foto escondido, mas não deixa ele ver se tirando foto. Muitos batiam na mão na câmera e caíam. Mas isso é radicalismo, isso é da cultura de 5.784. A pessoa já nasceu com aquilo, gente. Como é que eu vou transformar isso, mudar isso do dia para a noite? Por isso que certas coisas no mundo de hoje não se enquadram, não entra e vira intolerância, mas não existe tolerância. A intolerância de quem não quer tolerar o outro. Quanto preconceito eu já sofri dentro da universidade, por ser judeu, onde eu esperava não ter preconceito. Reflete aí, faz reflexão. Mudei, por favor. Aqui é o restaurante que eu recomendo, da Xoxana, onde tem um pudim húngaro, que você põe na boca, ele derrete. Maravilhoso. Lá no Bom Retiro. E aí entra o princípio da territorialidade, que é chegar aqui a Uberaba. Me aponte uma rua em Uberaba com o nome Francisco Cândido Xavier. Não tem! Tem a rodovia, não está dentro de Uberaba. É a rodovia 050, dentro de Uberaba. Me fala o nome de uma rodovia, o nome de uma rua, de uma avenida, de uma praça escrito Francisco Cândido Xavier. Não tem. Aí eu faço outra pergunta. Me fala o nome de um fazendeiro, nome de rua. Qual você quer? Qual bairro? Não tem a materialidade religiosa de Uberaba. Uberaba, Chico Xavier foi altamente contribuinte para essa cidade. E não é reconhecido pela cidade. Cabe aqui os vereadores da prefeitura, que, pelo amor de Deus, a senhora prefeita, não sei se a senhora da prefeitura está aqui ainda, quer asfaltar 300 quilômetros de rua e quer asfaltar ruas históricas onde tem centros espíritas históricos. Não faça essa besteira. Asfalto não é sinônimo de progresso, é atraso. Porque além de asfaltar, aumentar o calor da área, ao diminuir a impermeabilidade do solo. Então, o Bom Retiro tem a rua Talmud Torá. Aí nós, judeus, sabemos que Talmud é um livro de ensinamentos e a Torá é um livro de reza. São os 5 livros do Antigo Testamento. Aí vem uma pessoa não judia, onde você está? Eu estou na rua de um homem chamado Talmud Torá. Ótimo, que é uma pessoa. Mas não é uma pessoa, é um símbolo religioso judaico que configura a materialidade cultural religiosa de um povo num bairro. Próximo. Praça de Jerusalém. Essa é mais fácil. Outra. Rua Lubavitch, que é do grupo Rabat, que é o grupo ortodoxo, no Bom Retiro. Tá? Próximo. Aqui é o TNA de antigo, né? Onde tem um senhorzinho lá entrando, onde tem a caridade lá, das mãos estendidas. Está escrito em hebraico, então está bem configurada a territorialidade. Mais um. Aqui é uma das sinagogas sefaraditas, na rua Martinho Prado, que hoje é um museu judaico em São Paulo. Essa foi a primeira espontaneidade fora do bairro do Bom Retiro. Ali no bairro da Bela Vista. Então, os judeus começaram a expandir a sua complementação religiosa por meio dessa característica, né? Aqui é a sinagoga do Safra, Beit Yaakov. Ele construiu essa sinagoga para a filha dele casar. É uma sinagoga maravilhosa. Eu não entro nela, porque só entra gente convidada, né? A outra. Essa é uma sinagoga de estudos rabínicos, na Avenida Angélica, em Genópolis. Essa é a Tiferet Lubavitch, também ortodoxa, em Bom Retiro, em Genópolis. A rua Rabat, ali junto com a Rebouças, próxima à Paulista. A rua Rabat. Então ele fala, eu estou na rua Jabat, não é Jabat, é Rabat. Né? É Rabat. E o CH em hebraico tem som de 2 R's. Aqui é o Colégio Pérez, na Vila Mariana, colégio judaico, que não existe mais. Aqui é uma sinagoga no Morumbi, muito disfarçada, dentro de uma casa. Próximo. Aqui é o Einstein, que é o hospital israelita. Ok? Há uma diferença, viu? Israelita de israelense. Nem todo israelita é israelense, nem todo israelense é israelita.
Como nem todo muçulmano é árabe, porque nem todo árabe é muçulmano. Como nem todo brasileiro é cristão, como nem todo cristão é brasileiro. Então, israelita, porque são judeus mesmo, israelita, de Israel, da religião judaica. Se fosse para o povo de Israel, era israelense. Então, o hospital é um hospital judaico, como existe o hospital sírio-libanês. Sírio-libanês. Tá? Essa é a sinagoga do Brás, também toda degradada, velhinha, antiga, por favor. Aqui é na zona oeste de São Paulo, cemitério israelita, ali junto a Raposo Tavares. Hoje o cemitério israelita, o que existe hoje. E os judeus, muito espertamente, no Bom Retiro, para atender coreanos que estão chegando, fazem uma placa nas duas línguas, vou atender as duas bocas. Judaica e coreana. Dinheiro é a mesma coisa, boca é igual pendente. Então, vou tratar. Então, está aqui os 2 pontos. Tá? Aqui eu posso passar um pouquinho. Pode passar, por favor. Aqui é só o traçado que eu mostrei para vocês, da cidade de São Paulo. Mais um. Aqui o traço, saiu do Bom Retiro, chegou até a região do Morumbi. Mais um, por favor. Aqui ó, é um novo traçado judaico, nova territorialidade, que sai da região ali dos Jardins até a região de Vila Mariana. Mais um. Agora, como é que fica Uberaba nisso? Vamos lá. Eu falo muito, viu? Vocês me interrompem, por favor. Há 3 etapas da materialização dos períodos do uso do território. O antes-Chico, durante Chico e pós-Chico. Uberaba. Uberaba era alguma coisa antes do Chico. Tinha uma visão antes do Chico. Durante o Chico houve um outro processo de espiritismo em Uberaba. E pós o Chico a coisa virou um fast food. Damos tudo. Desde os processos extraterrestres até os processos cromoterápicos. Então, Uberaba se intitulou, com isso, cura. Como eu posso falar de cura e de espiritismo em Uberaba se eu não tenho uma avenida com o nome do Chico? Então, o Chico não passou por aqui. Tá? Então, essa materialidade tem que ser construída. Então, antes do Chico, vai passar. Esses eram os centros espíritas, de 1911 a 1958, até a chegada do Chico. Eram os centros espíritas. Na época, pode voltar, por favor. Na época, esses centros espíritas, mais um, esses centros espíritas eram conduzidos por um outro grupo de pessoas, que não me lembro muito bem, mas esse mapa foi elaborado pelo geógrafo Rodrigo Elias Cardoso, que está aqui presente, e vai fazer com vocês um trabalho de campo sobre esse processo. E aí, ele era Maria Modesto, um dos nomes mais significativos da época. Inclusive, querem assaltar uma rua que passa em frente ao centro, destruído, maravilhoso, histórico, uma rua linda, vocês vão passar, uma rua linda, de pedra paralelepípedo, querem assaltar aquilo ali. Vai descaracterizar o processo. Então, esse centro espírita era grudado, pregado junto com uma maçonaria, que protegia o centro espírita das pessoas, porque a igreja era hostil. A igreja ainda é hostil em relação a muita coisa. Tá? Então, esse era o centro espírita. Percebe que não tem nenhuma organização como tem os judeus. É espalhado. Cada lugar pode ser um lugar. Né? Então, antes de 1911, por volta de 1897, 87, já existiam tinha mais ou menos 700 espíritos que existiam em Uberaba, por ocasião com apoio com um baiano que dava apoio aqui ao centro espírita aqui em Uberaba. E já falavam, segundo fontes do meu colega de parceria de projeto do Geoparque Espiritismo, aqui seria um grande centro coração de espírita do mundo. Então, nós temos essa forma aleatória dos centros. Passa o próximo, por favor. Quando o Chico chegou, trouxe Allan Kardec, trouxe aquela outra perspectiva, trouxe outras formas, aí a gente percebe que a coisa cresceu. A diferença. A coisa se multiplicou. A palavra chegou até onde deveria chegar. E com isso, com certeza, outras, como as religiões matrizes africanas, também foram surgindo no entorno disso tudo. E foram se configurando no território. Mas não necessariamente se territorializaram. Criou-se a territorialidade, a presença daquilo no lugar, mas não necessariamente houve a territorialização como fato foram os judeus.
Porque o centro espírita hoje, não tem mais jeito, a padaria fechou, vamos mudar o centro, todo mundo muda. Vamos para cá hoje, o centro vai ser hoje aqui. Não deu certo não, a vizinhança está reclamando, que tem medo do mundo é católico, tem medo de fantasma, então vamos mudar, a gente vai para cá, então vamos mudar o centro para cá. E muda. Isso forma e mostra a fragilidade dessa materialidade em relação ao território. O que é mais sólido ficou, como o centro ali na rua Luiz Borges, eu não me lembro o nome agora, e ficou esse centro mais antigo ali, tem quase 104 anos de existência ali. Se materializou. Então isso concretizou do que o entorno das pessoas passaram a frequentar aí. Né? Às vezes as pessoas vêm de longe. Mais um. E durante o período que Chico teve, né? Cresceu, e o pós-Chico, como é que ficou? Mais um. A coisa também ficou espalhada, e aí deu origem a novas coisas que a gente começa a completar com o Espiritismo, que é o processo da construção de uma nova territorialidade e uma identidade para Uberaba. Uma vez um jornalista do jornal, acho que é Manhã, se não me engano, jornal Manhã, acho que é isso mesmo, Manhã, foi lá no centro educacional perguntar para mim. Posso entrevistá-lo? Pois não. Eu sou do jornal Manhã, queria fazer uma pergunta para o senhor, fazer uma matéria, que tal? Qual a pergunta? O que é mais importante, o Zebu ou o Espiritismo? Eu respondi para ele, lógico que é o Espiritismo, é muito mais importante, porque deu um nome para Uberaba. O Zebu dá nome para Uberaba para um grupo de pessoas que tem gado. Eu não tenho, então para mim não interessa. Eu não tenho nenhum debaixo da terra, quanto mais terra vou ter para poder mandar. Então, o Espiritismo abrangeu muito mais. O Chico Xavier levou isso adiante. A prefeitura tem que enxergar isso, os vereadores têm que enxergar isso e desvincular da política pecuarista dessa cidade. Tem que voltar ao ensino, ao processo educacional da importância do espaço espírita na cidade. Para a região, para o Brasil, vinha caravanas de São Paulo visitar Uberaba, visitar o Chico, porque o Chico morreu, a coisa acabou. Não, o Chico deixou aí uma série de heranças que as pessoas podem usufruir. Como hoje tem o reiki, tem a apometria, tem os arcturianos, tem uma série de coisas que estão se tornando a cidade um centro de cura. E a prefeitura tem que investir nesse turismo religioso. Isso é importante, não ficar dando... como é que fala? É aquele pozinho que brilha? Purpurina, para gado. De 6 milhões de reais. Eu não posso comprar nem uma galinha de 50, quanto mais um boi de 6 milhões. Então a gente tem que mudar essa concepção. Então Uberaba tem aí, né, que a nossa convidada vai falar também, a importância das matrizes africanas aqui na nossa cidade, que vão construir essa diversidade de materialidade religiosa espírita em Uberaba. Né? A psicografia, essa aqui está em italiano. O Chico Xavier psicografou em italiano. Italiano fluente, tá? Você que sabe ler italiano pode ler. Tá? Então, isso tudo atraía uma série de pessoas. O Chico morreu, aí fizeram o espetáculo. Vocês verão hoje no campo, quando foram no Museu do Chico, virou um museu hollywoodiano. Virou uma coisa Oscar. A simplicidade do Chico, evaporou. E vocês constatarão isso. Virou primeiro um mercado de livro. Segundo, não sei como conseguiram colocar um Opala lá dentro. Chico ganhou um Fusca, vendeu para doar o dinheiro. Colocaram o Opala lá dentro. É tanta foto que vocês vão ficar cegos de foto. Não vão conseguir pegar tudo. Então precisa-se de uma transformação, precisa levar a sério. O mausoléu do Chico, lá no cemitério, onde ele está enterrado, você não consegue ver porque é tanta flor de plástico. E aí você não consegue ver. Tentaram roubar o busto dele, quiseram colocar uma grade na cabeça do homem lá. Quando você vira do lado assim, o túmulo atrás, vira aqui assim, tem uma coisa linda. Uma escultura com uma mão psicografando. E essa ninguém olha. É onde está a essência dele. A psicografia. Tá? Mais um, por favor. E aí, então, as instituições espíritas em Uberaba. Aqui, eu estou levando só os kardecistas. Tá? Os centros espíritas kardecistas também. Então, olha quanto centro. Isso aqui não é alvo da gente ter orgulho de uma cidade fortemente irrigada pelo espiritismo? Ser referência de espiritismo? Olha o tamanho de Uberaba, 300 mil habitantes.
e uma cidade fervilhando de espiritismo. Não vou falar do trânsito aqui não, porque senão eu vou ficar maldoso, mas o trânsito não ajuda. Mas olha só essa cidade. Então a gente tem que preservar isso. Por isso que a Universidade Federal do Rio Grande do Mineiro, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão, voltou-se ao Geoparque com a intenção do espiritismo para resgatar isso tudo e levantar essa moral da cidade em relação ao mundo, para a gente fervilhar com o nosso turismo religioso também e trazer as pessoas de volta para cá, com cura, usando a apometria, usando as leituras, usando os serviços religiosos que a própria matriz africana pode oferecer, enfim, unificando todo um processo de luz dessa cidade. Está no meio das trevas. Tá? Vamos lá. Mais um. E aqui seria um gráfico feito também pelo geógrafo Rodrigo Elias Cardoso. A gente percebe aqui, por década aqui embaixo, e percebe, quando o Chico chegou nos anos 50, olha até a morte dele nos anos 2000, olha como é que a coisa foi lá em cima do espiritismo liberado. Ele morreu, começou a cair tudo. Porque aí entra uma coisa muito ruim, o ego. O ego. O judeu tem isso. O judeu é assim, se tiver um judeu numa ilha, ele constrói 2 sinagogas. Uma para ele falar mal e não ir, e a outra para ele frequentar. E no centro espírita ficou a mesma coisa. Eu não vou na outra falar mal dela, mas vou no meu. Então tem que quebrar isso. Tem que terminar isso. Tá? E aí você tem a suposição de que o Chico foi realmente uma coluna, foi uma força para isso tudo. Então a territorialidade religiosa se faz pelo uso do território e a preservação do mesmo em relação à identidade do próprio espaço que ela está sendo construída. E Uberaba precisa acordar para isso. Os vereadores precisam tirar nome de fazendeiro das ruas e colocar nome das pessoas que foram representantes a essa nossa comunidade. Não me engano, Rodrigo, me ajuda a lembrar aqui, aquela senhora Maria Conceição? Isso. Aquela senhorinha que eu falei que não curava perna nenhuma, sentei lá e curei as pernas. Como é que chama? Dona Aparecida. Maravilhoso, você vem caravanas de São Paulo para ver uma casinha que cabe dentro dessa mesa aqui. Isso não é falado. Então tem que sair do meio espírita e entrar no meio da cultura. Foi embora? Tem que entrar no meio da cultura, não é só pagar dinheiro, tem que entrar no meio da cultura. Não criar uma mercadologia disso, mas criar um sentido de luz, para que possa trazer luz, para que possa tudo crescer, tudo estar ampliando. E eu, como judeu, que tem nada a ver com isso, nada a ver com o processo, vou contar rapidamente uma experiência antes de passar a palavra para a nossa convidada. Eu morava em Maceió, onde eu dava aula lá, e uma vez eu estava agoniado para ir embora, porque eu estava longe da minha família, lá como não tinha judeu em Maceió, eu tinha que ir para Recife, aquela coisa toda. E aí um dia eu dormindo, no meio do sonho, apareceu um homem para mim. Eu senti que não era sonho, era verdade. Esse homem virou para mim e falou assim: olá, tudo bem? O Paulo Amorim Filho: olá, tudo bem? Boa noite. Não, ele não. Ele falou assim: olá, tudo bem? Eu, tudo bem. Ele falou: sou Eurípides Barçanufo. Eu olhei e falei assim: tudo bem, não sei quem é. Aí ele falou assim: vou te levar ali, vem cá, me segue. E eu no sonho, fui seguindo ele. Tinha um mezanino. Eu abaixou e falei assim: ele vai conversar com você. Eu quem? O homem abaixou, falou assim: calma que você vai embora daqui a um tempo você vai embora para Uberaba. Eu falei assim: tá bom. Quem era o homem? Chico Xavier. Eu não sabia. Aí eu peguei, deu um mês, eu estava aqui. E eu não consigo ir embora daqui. Né, Chico? Então, é o processo da construção. Então, qual a minha função aqui? Trabalhar na materialidade espírita. Então, eu sou um judeu espírita, né? Vamos assim dizer. Tá? Bom, é isso, espero que tenha entendido e estou aberto às perguntas. Obrigado. Desculpe, esse aqui é o meu livro, tá? Se quiser interessado. Só mais um, por favor. Esse aqui é a minha foto, onde eu mostro um judeu ortodoxo junto com as senhoras coreanas do Bom Retiro.
E aqui meu e-mail, carlos.pova@ufm.edu.br. Obrigado. Desculpa. Queria muito agradecer a palestra do professor Pova. Foi muito boa, né? Vou passar agora, então, para a Bia, para ela continuar essa mesa. Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz. Eu vou ficar em pé para falar com vocês. Iabia de Oxumaré. Iá significa mãe, né? Então, Mãe Bia de Oxumaré. Eu sou uma paulista que veio para cá há 30 anos atrás. Sou mãe de Pedro, Rodrigo e Amanda, fora todos os outros filhos de santo. Então, para me apresentar e deixar claro que essa mulher preta, pobre, mãe de santo, gay, que veio para essa cidade há 30 anos atrás, também passou por todos esses processos, professor. Eu sou formada em Direito, em Administração Pública e Enfermagem. Eu fiz uma pós-graduação em Administração Hospitalar, na Universidade de Ribeirão Preto. Fiz outra pós-graduação em Preceptoria do SUS, porque eu fiquei 17 anos no Conselho Municipal de Saúde. Desses 17, 8 foi como presidente do Conselho. Então, a Preceptoria do SUS me trouxe um conhecimento, uma aproximação muito grande do que é esse SUS no Brasil, né, da saúde. E eu fiz um MBA em Saúde do Trabalhador, porque durante muito tempo eu trabalhei nessa área de Saúde do Trabalhador. Estou aqui com a minha netinha, com a minha filha. E essa família me acompanha praticamente em todos os lugares que eu vou. Bom, mantenha o próximo primeiro, por favor. Territorialização das religiosidades da cidade de Uberaba. Quando eu pensei quando eu recebi, na verdade, da Cidinha, que eu quero agradecer demais pelo convite, né, a UFM pelo convite, fiquei pensando, meu Deus, mas por que eu vou falar de territorialização das religiosidades? Eu vou falar do meu território, eu vou falar da minha casa, eu vou falar do meu espaço de conhecimento, daquilo que eu pratico dentro de Uberaba há 30 anos. Eu fui iniciada no Candomblé em 1993, no dia 24 de abril, e no mesmo ano eu vim para Uberaba. Também vim assim, eu não recebi um aviso do Chico de que viria para Uberaba, mas eu precisava criar uma filha que tinha só 3 aninhos, e essa filha mal sabia o que era leite que saía da vaca, ela imaginava que saía do saquinho. A Mandinha não tinha noção nenhuma, porque eu morava num prédio no 5º andar em São Paulo, e ela não tinha noção nenhuma de bicho, de nada, não tinha esse acesso, não tinha acesso a fruta no pé, aquela coisa toda. E aí a gente resolveu que a gente iria para um lugar menor para criar os nossos filhos. Eu tinha acabado de me formar, estava fazendo a faculdade de Direito em São Paulo, e aí nós resolvemos que nós iríamos para algum lugar. Para onde seria? Não sabíamos. O mais próximo que a gente tinha de ideia era ir para Araçatuba, numa cidadezinha próxima, Guararapes, mas a gente iria ficar também longe da filha, né? Então, teríamos que trabalhar em Araçatuba, que era uma cidade maior, e dormir em Guararapes, e aí seria uma cidadezinha dormitório. Não era essa a intenção seria ficar próxima dela, trabalhar e ter esse contato de família. E aí, por acaso, a minha mãe tinha vindo para cá um ano antes, em visita a uma amiga, e adorou a cidade. E quando ela voltou para São Paulo, ela já voltou com uma casa alugada, com emprego arrumado, e veio. E aí, acho que o Uberaba também me chamou. E aí eu vim embora para cá. Bom, voltando ao assunto da territorialização da nossa casa de matriz africana, ela não tem essa organização toda que tem, no caso dos judeus, né? Por quê? Porque a nossa história é uma história diferente. É uma história que veio com os escravos, retirados das suas regiões,
que veio e que se estabeleceu nesse país, nesse território, nesse país, língua diferente, terra diferente, cultura diferente, em que você era tirado da sua região, da sua língua, da sua cultura, da sua dança, do seu cântico, do seu povo e do seu nome, e vinha para uma terra distante, diferente, atravessando o Atlântico, e que aqui você mudava completamente a sua história. De reis e rainhas você passava a ser escravos. De reis e rainhas, de filhos, de agrônomos, de engenheiro, você passava a ser nada. E quando você passou a ser nada dentro desse país, sua história se esquece, sua história se rompe. Pode passar. Da África a afro-brasileiros. Então, nossa história, ela é totalmente ressignificada quando ela chega nesse país, quando ela chega nesse território. Quando ela chega nesse território, cerca de 4 milhões de escravos foram tragos ao Brasil. Imagina o que é isso. Que quantidade de gente que chegou e que quantidade de gente ficou no Atlântico, ficou enterrado nesse oceano passado por nós. Então, oriundas da África, entre homens, mulheres e crianças. Houve grande preocupação em mantê-los separados do seu próprio grupo, ou seja, da sua própria nação, da sua própria linguagem, da sua própria cultura, do seu próprio riso e do seu povo e da sua família. Se me tirarem meus filhos, minha neta, meu neto, eu vou ficar sem chão. Imagina como ficaram eles? Dá para reunir, dá para se fincar pé e dizer eu tenho raiz? Não, dá para se agarrar nos que estão próximos. E na maioria desses que estavam próximos não falavam a mesma língua, porque na África não se fala uma língua só. Mais de 300 dialetos diferentes para cada país, não é? Então, esse povo resistente, resiliente, é o que forma mais do que a totalidade da população brasileira hoje. O povo preto tem e sempre teve uma margem muito grande na formação da cultura desse povo que nós somos hoje. Não dá para nenhum de vocês, salvo engano, um ou outro, que pode dizer, eu não tenho mistura no meu sangue, eu não tenho mistura na minha família, eu não tenho mistura na minha cor de pele, mesmo quando a cor de pele é diferente da minha. Um pouco mais clara, um pouco mais escura, mas não tem. Bom, sendo assim, por que essa preocupação de manter separado? Exatamente para que não se agrupasse. Se eu me agrupo, eu fico forte. Se eu fico forte, eu rebelo. Não é assim? Se eu rebelar, eu não vou aceitar a escravidão com facilidade. Eu não vou me aceitar subjugado. E o povo negro não aceitou. Não foi fácil. Entra aqui nesse barquinho, ou entra aqui nesse transatlântico, que nós vamos atravessar você. Foi assim? Foi fácil assim? Será que foi? Nós temos história hoje de que não foi. A história que é contada dentro das universidades, a história que é contada dentro das escolas, hoje a gente sabe que precisa ser revista, que precisa ser recontada, porque é contada através dos olhos da branquitude. E eu não estou falando do branco, mas da branquitude, que faz com que a negritude seja menosprezada, inferiorizada, invisibilizada. Para quê? Porque dessa forma os escravos não poderiam realizar nenhum culto religioso. Dentro daquele mapa que o senhor mostra, professor, eu posso te dizer com garantia que em cada uma daquelas células montadas tem uma banda, tem um candomblé do lado. Por que ele não aparece? Porque mostrar a história preta, a cultura preta, a religião preta, não pode, não deve. Para quê? Nós servimos para o 20 de maio, só.
para dançar. Nós servimos para o carnaval. Mas nós não servimos para falar da nossa cultura. Nós não servimos para falar da nossa integridade, da nossa cultura. Pode passar. Então, afroancestralidade e território. O candomblé é a religião trazida da África, exclusiva para povos negros. Só não. Hoje a gente sabe que o candomblé é uma religião, candomblé e umbanda, eu quero que vocês façam essa associação toda vez que eu falar em candomblé. O candomblé e umbanda, eles não são exclusivamente para povos negros. Na época era. Hoje, ela é aberta para toda a comunidade por volta do século XX, existente apenas no Brasil. E eu vou explicar por que é existente apenas no Brasil. Se você for no território africano hoje, você não vai encontrar o candomblé que você encontra aqui. Porque nós tivemos mistura. Nós tivemos a mistura do negro, do branco, do indígena, né? Dentro dessa cultura que chegou, dentro do que foi guardado embaixo dos nossos axós. O que são axós? Das nossas saias. As mulheres, as grandes mães, foram a que protegeram essa cultura. Essa mistura, quando eu falo de candomblé, eu estava falando isso com o professor ali fora, quando a gente fala de candomblé, parece ser uma coisa só, mas na verdade candomblé é uma palavra que agrupa todas as outras nações. Então eu tenho candomblé de Angola, candomblé de Efon, candomblé de Quetu, candomblé de Jeje, de Nagô, Minas Jeje, Xangô, Xambá, várias nações de candomblés, ou várias nações dentro do candomblé. Então, quando eu vou falar assim, eu vou num candomblé, qual candomblé que você vai? De qual nação? Eu vou no Angola. Eu vou no Quetu. Eu vou no Jeje. Eu vou no Jeje Marri. Eu vou no Efon. Então, candomblé são várias nações da religião de matriz africana. Por que eu digo que ela é existente só no Brasil? Porque na África você vai encontrar matriz africana. Por isso eu falo, eu sou de religião de matriz africana. A matriz do que eu faço no Brasil hoje é africana. Mas eu falo a língua africana? Não. Eu faço uma repetição daquilo que vem de tempos. Eu falo Yorubá? Não. Eu rezo em Yorubá? Rezo. Eu sei tudo? Não. A gente sabe tradução de tudo? Não. Por quê? Porque é oralidade. Não existe uma Torá, não existe uma Bíblia, não existe um Alcorão, onde a gente segue. Existe o irmão mais velho que explicou para mim que eu tenho que falar. Yo, não credeu a do Roger. E o que é isso? Uma reza para o amanhecer do dia. Eu sei se está certo, se é assim que escreve? Não, porque nem português direito eu sei. Mas eu repito, e eu faço. E eu faço com o quê? Com a fé. O orixá aceita? Aceita. O orixá entende? Entende. Sabe por quê? Porque ele sobreviveu. Ele sobreviveu ao Atlântico. Ele sobreviveu a essa passagem de tempo. Ele sobreviveu ao choro, à chibata. E ele ficou. Então, em cada ponto de espiritismo kardecista, de igreja católica, de igreja evangélica, tem uma casa, tem uma padaria, tem um supermercadinho, que no fundo é uma casa de umbanda, é uma casa de candomblé. Nós somos uma religião de resistência, de resiliência. Se não nos querem aqui, a gente vai para outro lugar. E eu vou dizer para vocês que a gente é resiliente e resistente, sabe por quê? Quantos de vocês pularam 7 ondas no mar, na vida? E por que vocês pularam? Réveillon? Ai, delícia. O que mais? Sorte? Por que mais? Iemanjá? E por que 7 é cabalístico? Mas sabe por quê? Porque a mãe da gente mandou a gente pular e disse que é bom, porque dá sorte, né? Mas na verdade é as 7 ondas de Iemanjá. Eu vou pular porque eu estou reverenciando a Senhora das Águas. Está aí a resistência. Mesmo que a gente faça sem saber por que faz.
mesmo que a gente faça e continue dizendo, eu sou católica, apostólica, romana, creio em Nossa Senhora. Eu também creio. Acredito muito na mãezinha. Mas, sinceramente, a gente faz por Iemanjá. E ela recebe. Ie, mãe, Omo, filho, Ejá, peixe, a mãe cujos filhos são peixes. Iemonjá. Bom, sendo assim, eu cheguei em Uberaba em 1993, ou seja, há 30 anos. Há 30 anos eu estou no mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Quando eu cheguei na Lucas, pode passar. Quando eu cheguei na Lucas Borges, olha, eu estava falando para vocês de visibilidade, e aí eu vou falar para vocês agora. Quando eu cheguei na Lucas Borges, que é onde eu estou lutado até hoje, o Chumaré está lá, era só uma avenida, uma mão, de subida e descida de carro. Do outro lado era um campo de tiro do exército, porque é bem abaixo do quartel. Terra, mato, uma cachoeirinha lindinha, porque a religião de matriz africana, ela é uma religião voltada para a biodiversidade. Nós não tiramos uma planta, nós não tiramos uma folha de um galho se não for para usar. Para quê? Eu vou aqui, eu vou arrancar essa folha. Se eu não for fazer um banho, se eu não for fazer um cataplasma, se eu não for fazer um chá, se eu não for oferecer essa folha para alguém, eu não vou mexer. Por quê? Porque essa folha tem dono, essa folha de Ossan. E Ossan é o orixá que eu cultuo. Se eu cultuo, eu não vou desmerecer o espaço de divindade de Ossan. Tinha uma cachoeira. Cachoeira de quem? Ai, que delícia. Cachoeira era de Oxum. Só a cachoeira? Não, todas as águas doces são de Oxum. Então, Oxum é o orixá da fertilidade, que rege a fertilidade, o útero, né? Que rege a mulher. Então, eu não vou jogar terra, eu não vou sujar, eu não vou jogar nada para degradar esse espaço, porque é o meu espaço divinatório, né? É o meu espaço de resiliência, de conhecimento e de tradição. Eu não vou botar fogo na mata, porque a mata é de Ogum, é de Oxóssi, é de Ossan, é de Odé, é de Oxumaré. Então eu não vou degradar essa mata, porque essa mata é meu espaço de devoção. Eu não vou jogar nada que vá contaminar os mares, porque os mares é de quem? É de Iemanjá, né? Pelo menos aqui no Brasil é. Na África não. Na África, o maior rio da África é o rio dedicado a Iemanjá, dada as proporções. Então, sendo assim, se esse espaço todo de cultura é o espaço que eu venero e é o espaço que eu cultuo, eu não posso contaminá-lo, eu não posso estragá-lo, eu não posso deteriorá-lo, né? Cerca de 126 casas e aproximadamente 74% dessas casas são casas de Umbanda e 52 de Candomblé. Está vendo que tem mais Umbanda do que Candomblé? Tem por quê? Porque a familiarização da Umbanda com o cristianismo e com outras religiões, e que foi criada aqui no Brasil, facilitou de ter em cada canto uma Umbanda diferente. Hoje nós temos Umbanda de mesa branca, que já é uma mistura de Umbanda com o espiritismo kardecista. Nós temos Umbanda misturada com Ayahuasca, né? Que é um outro entrave dentro da nossa religião. E a gente vai meio que se misturando nesse meio de caminho. Candomblé tem mistura? Tem. Não pode se falar que aqui dentro do Brasil eu faço um candomblé raiz. Porque candomblé raiz seria um candomblé voltado somente para as coisas que são feitas na África. Tem muito Ifá hoje chegando, né? Muita gente de Ifá chegando no Brasil, com essa vinda de africanos, de haitianos e outros negros de outras regiões do planeta chegando no Brasil, trazendo outras conformações que também não é essa mistura que nós temos aqui. Tá? Pode passar.
Bom, esse é o Afim Oxumaré, tem 30 anos que essa casa existe, é a primeira casa de Oloroqueti-Efon. O que é Oloroqueti-Efon? Oloroqueti-Efon é a nação Efon, a nação de Oxum. Né? Eu vivi em 93, eu vim para Uberaba, cheguei em Uberaba em agosto de 93, em dezembro eu fundei essa casa e ela existe até hoje no mesmo lugar. Voltando a falar a respeito do meu espaço, 30 anos dentro da Vila Militar, da Lucas Bosch. O que mudou? Muita coisa, muita coisa. Quando eu cheguei tinha uma igreja católica, logo acima do quartel, uma igrejinha próxima do quartel, e a igreja São Judas. Hoje nós temos uma igreja evangélica enorme na Lucas Borges, tem mais 3 centros próximos ao meu, né? Um centro de Umbanda, mais 2 candomblés, e naquela época era só eu ali. O que mudou? Muita coisa. Hoje eu tenho filhos e netos de quem estava quando eu cheguei, participando da minha casa. Nós temos hoje uma biblioteca dentro da casa, que funciona como? Exatamente para trazer conhecimento dos pequenos, conhecimento da religião de matriz africana. Nós tratamos, não a biblioteca para ler livrinho, para ler livros, sem um sentido que seja voltado para o candomblé. Tudo para a cultura negra. Então, nós temos uma biblioteca dentro do Afim que faz um trabalho de contação de história, mas a contação de história voltada para a vertente negra, né? Para que meu povo pequenininho entenda que eles são bonitos, que eles têm cabelo crespo, que eles têm nariz largo, que eles têm boca grande, que não vai precisar colocar botox para ficar grande, porque já é, né? Que tem cinturinha, que tem bundão e tem peitão. E que essa é a nossa conformação, e que nós somos bonitos assim. E que andar com a nossa vestimenta, com os nossos adereços, não é feio. Isso é a nossa vestimenta. Se eu encontrar um padre na rua, ele pode até me estranhar, mas eu não vou estranhá-lo, porque ele está usando o que é de vestimenta dele. Ele pode até me estranhar, mas eu vou para a compra assim, viu gente? Eu vou para o supermercado, por aí, está tudo certo. Então, nós mudamos no nosso território, tanto no social, porque eu vim de um histórico de uma vila pequena, pobre, em que as pessoas estavam acostumadas a ir até o Santo Agostinho, no centro, São Agostinho, para buscar a sopa, para buscar o mantimento do mês. Então, eu pego uma população extremamente pobre da vila, né? Pobre, analfabeto, e que chega na minha casa, mãe Bia, eu preciso de ajuda. Mas eu não preciso de ajuda só espiritual, não preciso de ajuda para preencher uma carta, para preencher um cheque, para poder escrever, porque eu não sei. E aí a gente começa a entender que o centro, ele passa para além do espaço de tomar um passe, de ir lá falar com o caboclo, levar a charutada na cara. Ele tem que ser um espaço quilombo. Ele tem que ser um espaço em que ele faz o social, faz o político. Ele senta, chama, olha, eu tenho uma filha de santo que é assistente social. Vem cá, acompanha fulano porque ele não sabe preencher para poder ter a carteira de identidade, a carteira de trabalho, porque ele não tem. Ah, eu tenho uma filha de santo que é psicóloga. Vamos fazer um trabalho, porque além de levar o passe, de levar a charutada na cara, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido. Hoje eu digo que eu tenho um espaço que é um quilombo urbano. Fico muito feliz quando eu falo que o Afim Oxumaré é um quilombo urbano, porque a gente tenta fazer o máximo possível para diminuir as dificuldades de quem nos procura, né? Então, o Afim Oxumaré hoje tem uma ONG, ou um coletivo negro, que faz parte do nosso CNPJ, que é o Coletivo Negro Obaobundo. O que esse coletivo negro faz?
ele tem todo um trabalho, que é o trabalho de levar a conscientização a respeito do racismo estrutural, das dificuldades que a gente tem enquanto pessoa negra, né? De como nos portar numa entrevista, de como nos portar diante das adversidades, de ter sofrido um racismo, de ter sofrido um preconceito, né? Então, esse coletivo trabalha muito no sentido de dar ouvido e de dar ensinamento de como se portar com relação ao que se passa, no dia a dia que a gente passa. E tem o coletivo LGBTQIA+, que é o coletivo Vozes da Liberdade, que é referência àquele livro, àquele filme, em que um jovem sofre preconceito por ser LGBT, né? E aí esse coletivo também trabalha com quem trabalha à noite, com quem está na transição de homem para mulher, de mulher para homem. O coletivo trabalha muito com a questão de quem trabalha na noite mesmo, LGBT, e que precisa ser acolhido, e que precisa ser ouvido, e que precisa passar por um processo todo de acolhimento e de abraço. Eu digo e repito, o candomblé é uma religião extremamente inclusiva. Nós não estamos preocupados com o que você faz na cama e fora dela. Nós estamos preocupados com o orixá que você carrega, né? Com o orixá que você carrega no seu ori, que é na sua cabeça. Nós estamos preocupados e queremos cuidar de você enquanto pessoa, enquanto ser sensitivo, sensibilizado, e não com o que você faz fora do nosso espaço, das nossas 3 linhas aqui do portão. Sendo assim, eu penso, e voltando um pouquinho na apresentação do professor, que para nós negros, dentro do candomblé, dentro das religiões de matriz africana, se fixar enquanto território é muito difícil. Por que é difícil? Porque as pessoas não nos querem. Porque as pessoas não querem dar voz para o preto. Porque as pessoas não querem que a nossa cultura se mantenha. Então eu coloco um candomblé perto da sua porta, perto da sua casa, e você fica em... Eu ia falar uma palavrão, mas deixa pra lá. Você fica muito chateado, né? Você fica muito chateado de ter um tambor tocando na sua porta, de ter uma farinha jogada na minha porta, porque você vou despachar a rua, eu vou fazer padê e vou jogar na rua para despachar. É a minha crença, né? Eu vou jogar um padê e eu vou jogar água. Você vai passar com o seu carro novo, e aí, seu Rolls Royce passando ali na minha porta, e vai falar, pô, essa mulher é macumbeira, essa mulher está jogando macumba em mim, isso aí é coisa do diabo. Nós não temos diabo na nossa religião, porque ninguém morreu na cruz, e essa figura do diabo não existe. Exu é muito mais lindo do que o diabo. Aliás, Exu é lindo. Sendo assim, nós não conseguimos, até hoje, marcar, como vocês fizeram na cultura de vocês, marcar território. Mas nós fizemos uma coisa muito maior. Nós imprimimos no DNA de cada um de vocês a nossa cultura, o nosso jeito de ser, o nosso tom de pele, o nosso cabelo enrolado e o gosto pela alegria. Então, se o candomblé não fixou espaço, se a Umbanda não fixou... Está no tempo ainda? Se o candomblé e a Umbanda não fixou espaço de verdade para fazer uma linha, nós fixamos espaço dentro da cultura, dentro da dança, dentro das nossas roupas, dentro dos nossos colares, das nossas cores, dos nossos risos, né? E isso é forte, tão forte, que vai ter neto, vai ter bisneto, e ainda vai ter quem diga, quero ser pretinho, eu quero ser de Oxum, eu quero ser de Iemanjá, eu quero ser a força de Inhaçã, eu quero ter a garra de Ogum, e eu quero ter a justiça de Xangô. Mesmo que eu não entenda por que é que meu braço arrepia quando os tambores tocam, quando os tambores batem, eu não consigo explicar por que meu corpo balança e eu não tenho controle disso. Porque isso é orixá. E isso
não precisa ser fixado enquanto território, porque você é o território. Quando a gente se inicia dentro do candomblé, nós dizemos assim: eu passei agora a ser Omo-Orixá. Omo significa filho, representante. Eu sou Omo-Orixá de Oxumaré. Eu sou o representante de Orixá na terra. Se eu não estiver lá, naquele portão aberto, porque é um portão aberto, e eu coloquei essa foto exatamente com um propósito, convidá-los a entrar, convidá-los a passar. Então, mesmo que eu não esteja lá, aqui, nesse momento, eu sou o território. Eu sou a representação do Orixá. Eu sou o território passeando por esse palco, conversando com vocês, dizendo das nossas dificuldades. E se cada porta que abrir, eu estiver nela, o Orixá vai estar. Se cada janela se abrir, um de nós estiver nela, o Orixá vai estar. Foi assim que ele se manteve, foi assim que ele se propôs a sobreviver. Nós tivemos muitas misturas, muitas. Volto a dizer, como o candomblé, são várias nações, são várias línguas, são vários jeitos de tratar o mesmo orixá. Angola trata o mesmo orixá Iemanjá como eu trato? Provavelmente não. Tem uma cebola a mais, tem uma fruta a mais, tem uma flor diferente, tem uma cor diferente. Mas Iemanjá é tratada e ela aceita. Exu é tratado da mesma forma em todas as nações, em todas as casas? Provavelmente não. Eu dou pinga com mel. Você dá um uísque mais chique, que você tem grana para isso. Eu dou uma carotinha mesmo, porque eu não tenho dinheiro, tá certo? E lá na sua casa você dá só farinha com melzinho e uma maçã em cima. Exu deixa de comer por causa disso? Ele come. Exu é carijepó. Ele é a boca que tudo come. Eu não tenho nada, eu tenho um tostinho que sobrou ali de um papotinho da minha neta, eu vou dar para Exu. Exu, olha, eu não tenho nada, vou passar esse tostinho no corpo. Larou, Exu? Toma. Exu vai comer, vai achar legal e vai atender o meu pedido. Sabe por quê? Ele quer ser tratado. Não importa se você tem um bode para dar para ele, se você só tem uma galinha, ou se você só tem uma quartinha com água. Estou na hora ainda? Não? Então, se você só tem uma quartinha com água, ele vai te atender, ele vai te aceitar, ele vai te ouvir, ele vai seguir o propósito que é cuidar e aceitar você do jeito que você está cuidando dele. Porque ele quer ser tratado, porque ele quer ser reverenciado, ele quer ser lembrado. A partir daí, todos os cuidados feitos, todos os tratos feitos com o orixá é uma forma de perpetuá-lo. Orixá brota todo dia quando alguém diz, eu passei a acreditar. Ele brota, ele renasce. E ele renasce exatamente porque ele é o que nós somos. Omo-Orixá, filhos dele. Entendeu? Pode passar. Bom, eu falei da oralidade, né? Que é a comunicação entre as casas, que é a comunicação que a gente faz entre nós. Porque se a gente não tem um livro, se a gente não tem algo para seguir, a gente segue através da fala, né? Do entendimento e do conhecimento do mais velho. É o mais velho ensinando o mais novo. A coparticipação, participação e envolvimento de todos os setores. É interessante porque, assim, por que a mãe Bia foi chamada e outro não? Por que o pai, lá no Pai Vitor faz e aqui não faz? Porque a gente saiu da nossa bolha. Porque para além da sala de aula, do banco de escola, do banco de universidade, a gente saiu da bolha. Eu não quero ser só a mãe de santo, eu quero ser a mãe de santo que fala. Eu quero ser a mãe de santo que explica. Eu quero ser a mãe de santo que diz. Então eu quero falar do meu orixá. E quando eu quero falar do meu orixá, eu faço o quê? Eu estudo. Então, na verdade, a gente precisa se movimentar.
para que a gente não fique só no, ai, fulano me deu. Eu ganhei uma parcela. Eu não conquistei a parcela, eu ganhei a parcela diferente. Né? Então, esse queijo vai ser repartido, eu quero a minha parte. Eu não quero que ninguém me dê, porque, eu sou bonitinha, ou eu sou engraçadinha, ou eu falo bem. Não, é porque a minha casa se estabilizou, se fez, se aconteceu, e é por direito a repartição por igual. Não é assim? Então, nesse sentido, a gente pensa na coparticipação. É preciso que cada pai e mãe de santo entenda que eu só posso gritar que eu tenho direito quando eu legalizo o meu espaço. Então, meu espaço hoje tem CNPJ, meu espaço hoje tem imposto de renda levantado e feito, e meu espaço hoje tem toda uma vibração legal que eu tenho que fazer de pagamento como qualquer outros lugares, para que eu possa reivindicar direitos meus, né? Então, esse envolvimento com todos os setores, a gente está começando a abrir os olhos para não ficar na informalidade, né? Sociedade, o envolvimento da sociedade. Eu preciso dizer para a sociedade que eu existo. A sociedade precisa entender que eu existo. Então, o Geoparque está aí, está chegando, lindo, maravilhoso. A ONU exige que tenha isso, aquilo outro. Onde é que está o setor de matriz africana nesse Geoparque? Vocês sabem me dizer? Nós fomos alocados nesse lugar? Hã? Eu estou te provocando para você dizer, nós estamos lá? Ou nós vamos ter que nos juntar e brigar para que a gente faça parte do Geoparque? Hein, professor? Tá bom. Vocês entenderam? Então, quando é para coisa negra ou para coisa preta, nós temos que nos juntar e brigar e dizer que nós existimos. Por isso que a gente fica na invisibilidade. Por isso que a gente fica no cantinho da padaria, escondidinho. Vocês vão, tomam o passe, saem de lá e falam assim, eu sou católica, eu sou apostólica romana, mas foi tomar passe. Eu não gosto daquilo, mas o marido foi embora, foi lá em casa pedir para a Pombagira trazer o marido de volta. Entendeu? Então, na verdade, assim, há uma intenção de nos manter de fora. Há uma intenção de manter a cultura negra só nos casos de necessidade. Vai vir um povo de fora para conhecer o ambiente. Então, vamos trazer o Congo, vamos trazer o Moçambique. Eles pulam lá, a gente dá uma mochila para eles, eles põem na churrasqueira, faz uma fumaça, dão uma escola, uma bela para eles tomar e está tudo bem. Estou sendo muito radical? Talvez não, né? Então, chega disso. Chega disso. Nós somos 53% da população desse país. A gente consegue, se a gente se juntar, colocar um presidente preto. A gente consegue colocar um vereador. A gente consegue colocar deputados, senadores. A gente consegue. O problema é que a gente ainda está lá no quintal levando chibatada. A gente ainda está achando que a gente não pode, que a gente tem que olhar para baixo, que a gente tem que caçar alguma coisa que a gente não perdeu no chão, porque o Senhor pode bater na nossa cara. É preciso que a gente acorde. Eu não quero que me deem nada que eu não tenha direito, mas eu quero brigar por tudo que eu tenho direito. Por tudo. Eu já disse, se tiver uma porta aberta, eu quero estar nela. Se tiver uma janela aberta, eu quero estar nela. E se a Clara crescer com o meu juízo, ela vai ser um saco. Ela vai ser uma penteia. Mas ela vai. Pode ter certeza disso. Bom, aí tem uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu já estou terminando. Comércio. A nossa religião produz din-din. Vocês têm ideia de que produz? Aonde que vocês acham que nossa religião produz dinheiro? No quê? Pelo silêncio e nada, né, gente? Mas olha só, tá vendo essa roupa bonita? Eu comprei.
Tem loja especializada que vende roupa africana para a gente usar. Se eu for fazer um trabalho hoje, eu vou gastar vela, pinga, mel, dendê, farinha, galinha. É o mínimo. Eu vou comprar onde? Eu vou comprar no comércio. Então, produz dinheiro. Entende? Se eu for fazer uma festa hoje, toda festa de candomblé tem janta. Toda festa de candomblé tem comida, porque nós gostamos disso. A gente gosta de receber e gosta de mesa farta. Então, eu vou ter que ir para o comércio comprar a comida. Eu vou ter que ir para o comércio comprar o lanche. Eu vou ter que ir para o comércio comprar a toalha da mesa bonita. Eu vou encomendar a cadeira se na minha casa não tiver. Eu estou rendendo dinheiro para o comércio. Certo? Hoje em dia as casas estão tão chiques que elas têm até garçom. Tem garçom, tem buffet, tem um tanto de coisa. Antigamente era a galinha que matava lá no coisa, a gente comia. Hoje eles têm buffet, tem um montão de coisa. Tudo isso rende dinheiro. Se o comerciante de Uberaba entendesse que toda casa de candomblé, de umbanda, rende dinheiro, ele se especializava em nós. Ele ia ter vela de todas as cores, ele ia ter incenso, ele ia ter de tudo. São Paulo, se eu for na Jardim Nordeste, na Avenida Roland Garros, se eu não estiver enganada, você entra na loja, eu quero um kit de ebó. Tá pronto. Tá pronto o ebó. Você leva um kitzinho, fechadinho, tem folha para você bater no corpo, tem o ebó já prontinho, o banho nas garrafinhas. Olha como o povo já pensou no que será no futuro. Uberaba não quer nos ver. Sabe quanto que está um cabrito hoje? 800, 900 reais um cabrito. Eu tenho certeza que a maioria daqui vai sair, arrumar um cabrito e colocar no fundo do quintal para vender para a gente daqui uns dias. Entendeu? Então, religião de matriz africana dá dinheiro. Sabe por quê? Eu não vou vestir a mesma roupa em 2 candomblés. Eu vou trocar. Eu vou comprar outra. A religião precisa disso? Não, mas eu sou orgulhosa, eu sou metida, eu quero. E é assim que funciona. Então, se vocês pensarem na religião enquanto comércio, não a da religião de eu vou vender a minha religião, mas a religião enquanto producente de dinheiro, pensa numa religião cara. Candomblé é uma religião cara. Para fazer um santo hoje, 3 mil, 4 mil reais, uma casa barata. Porque você vai comprar galinha, você vai comprar cabrito, você vai comprar roupa, você vai comprar comida seca, você vai comprar comida mesmo para quem está lá trabalhando, porque a casa fica cheia de filho de santo, e filho de santo come, almoça, janta, toma café. O cara da padaria, puxa, ele ganha com a gente. O cara que vende vela, vende banho, vende não sei o quê, ganha com a gente. Então é falta do que pensar. Estratégia. Estratégia mesmo. Pode passar. Bom, minha casa, o Arf Yoshimare, nós tivemos um levantamento, foram 32 casas inventariadas há 2 anos atrás, pelo professor Gugu, que esteve aqui mais cedo, falando com vocês sobre SMS. É um terreiro legal, tem criação de CNPJ, tem todo o espaço, a casa foi patrimoniada há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então a gente luta, ou pelo menos eu tenho feito uma luta incessante, para que todos os meus irmãos, pais de santo, babalorixás e alorixás, se comprometam em se legalizar. Quanto mais legalizado nós estivermos, mais visibilidade nós teremos. Ou mais visibilidade nós poderemos exigir. Exigir das pessoas que as pessoas nos respeitem, porque legalmente nós existimos. Saímos da informabilidade, de trás do balcão, de trás do fundo do quintal e passamos para frente. Passamos para dentro da avenida. Tá? Pode passar. Bom, apresento a minha casa. O Gugu estava lá no dia da entrega da nossa placa. Esse é o nosso espaço, esse é o nosso
a nossa logo, né? Isso aqui é um trabalho que a gente faz com as crianças, que é a contação de história, que é um dos projetos que eu adoro dentro da minha casa. A universidade tem que nos ajudar com relação a isso, porque eu tenho que agradecer muito a abertura desse espaço da universidade, porque também chegar aqui, dentro da UFTM, uma mulher preta, mãe de santo, para falar de orixá, não é tão fácil. Se o senhor sofreu preconceito, imagina eu. Imagina eu, né? Então, assim, a universidade tem essa capacidade de abrir portas. Vocês que estão aí e que podem fazer isso, façam. Porque as casas de candomblé vão ficar imensamente gratas de saber que tem espaço, tem tentáculos dentro da universidade. Pode passar. Bom, dentro do candomblé a gente diz o seguinte: Olojô, Oni, Moju, Babababim. Isso quer dizer, ao Senhor desse dia eu peço a bênção. Eu peço a bênção a todos vocês que me deram um minuto de atenção. Eu peço a bênção a todos vocês que são Omô Orixá, mesmo não sabendo que são, porque o Orixá existe em cada um de nós, cultuados ou não. E quero dizer para vocês que é uma felicidade, uma alegria chegar até aqui e poder falar um pouco mais sobre a nossa casa, sobre a nossa cultura, sobre as nossas diversidades, sobre as nossas dificuldades, tá? Mas saber que a gente está de pé, firme e forte, com o nariz em pé, esperando a próxima oportunidade para falar. Axé a todos, axé, muito obrigada. Queria agradecer muito a sua apresentação, viu? Foi enriquecedora. Espero que você continue voltando à universidade. Estará sempre de portas abertas. Só uma coisinha, invejar a nossa convidada. Você shalom bin romav, huya se shalom aleinu, ve al kolo Israel, veim veru amém. Axé. Que a paz recaia na cabeça de sobre todos nós, os filhos de Israel e da humanidade. Axé.